Olá, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. A Lucy é a primeira a entrar. Boa noite, Lucy. Tô sabendo que o frio aí tá de rachar, hein? Aqui, minha filha, tá maior calor. Oi, amore. Olá. Hortensila, seja bem-vinda. Olá. Aqui tá muito calor, Luci, ainda, viu? Mas a previsão é que o frio chega um pouquinho aqui só amanhã, que esfrie, né? Olá. Nossa convidada já entrou aqui. Então, já já eu te chamo, Elaine. Então, gente, deixa eu explicar um pouco sobre a convidada de hoje. Por entender que a gente precisa de vários temas para desenvolver nossa profissão, né? Eu convidei a Elaine Magari. A Elaine Magari eu conheci através de um curso que eu fiz, que ela também fez, né? A gente não se conhece pessoalmente, a gente conhece virtualmente, quer dizer, eu conheço ela, né? Porque esse curso, comecei a seguir ela e ela trabalhava com costura e fazia manutenção em máquina também. Além disso, ela continua fazendo, né? Mas além disso, ela é treinadora emocional também. Mas o convite dela... Pode vir, Lucy. O convite para ela participar da nossa live hoje é para que ela ensine um pouco da manutenção em máquina, porque o que acontece? Quem nunca estava com uma cortina para entregar e a máquina deu um pane? E muitas de nós, inclusive, principalmente as que estão começando, às vezes tem medo até de mexer na máquina, né? E ficar pior ainda. Então eu sei também que às vezes você precisa de um técnico e às vezes ele passa 1 dia, 2 dias ou até mesmo 3 dias para ir consertar a sua máquina. Então eu convidei a Elaine Magari justamente para isso, para que ela ensine algumas técnicas, algumas dicas para que a gente mesmo dê um jeito na nossa máquina enquanto não chega um técnico, que a gente não fique parado, né? Então, meu nome é Sulismeire Lima, para quem não conhece, e eu ensino a costureiras a confeccionar cortina de alto padrão e faturar de R$ 1.000 a R$ 5.000 até na sua primeira venda, ok? Vamos lá? Então, deixa eu chamar a Elaine Magari. Deixa eu ver aqui. Amor, você tá com a internet ruim, né? Minha internet tá ruim. Porque aqui tá... Só um minutinho. Quer trocar minha internet aqui, então? Para ver se eu vou na 4G, para ver se tá melhor. Não, voltou agora. Voltou? Eu vou medir velocidade. Só um minutinho, viu, gente? Que parece que a internet deu pane aqui agora. Como eu sempre faço live aqui no quarto, e sempre deu certo, né? Deve estar com algum problema a internet, mas eu estou tentando aqui convidar participante e não está entrando. Olá. Elaine, já estou tentando te encontrar aqui, te chamar, tá? Alguém entra. Todos que podem ver os vídeos ao vivo. Ah, certo. Eu acho que está melhorando. Elaine. A Elaine não tá. Ela caiu, eu acho. Elaine. Então a Elaine não entrou. Eu a vi, entrou, mas depois sumiu. Tá, gente? Então vamos aqui conversando. Olá, Beth, tudo bem? Regina, boa noite. Ah, eu acho que é a Elaine. Ah, pronto, aceitar. Tô aceitando. Oi.
E Aê! aí? Tudo Tudo bem? bem, Elaine? Que prazer, que honra ter você aqui na nossa live, né? Ai, tá que beleza, né? Nós aqui fazendo uma live para essa mulherada em pleno friozinho. Você disse que aí não tá frio. Olha, tô querendo mudar para aí já, viu? Ó, tô com o ar-condicionado ligado aqui e estou Uau! suando ainda. Incrível. O Uau! Nordeste tá assim. É muito gostoso, né? O Nordeste. Quero mandar um beijo, um abraço para o pessoal do Nordeste. Pensa num pessoal, além do clima ser quente, caloroso também, né? Amoroso. Então, ó, um beijão para Nós todos estamos... vocês aí. E já aproveitando, já conta para a gente aí qual cidade vocês estão nos assistindo, né? Está vendo essa live? Já chega para cá comentando, né? É. Elaine, eu gostaria que você se apresentasse. Primeiro, eu quero te explicar um pouco, né? A gente não teve muito tempo de conversar a respeito. Eu quero te explicar um pouco que a gente é cortineiras, né? A gente tem ateliê de cortinas, né? Então, somos especialistas em cortinas. E aí, a gente sempre sofreu, Elaine, porque na nossa área, a gente nunca encontrou livros, nem na faculdade não ensina, né? Então, aí a gente fala assim, por que essa série Os Segredos de uma Cortineira? Porque a gente sempre procurou as cortineiras mais antigas e elas nunca quiseram ensinar para a gente, né? Então, como agora eu estou completando 10 anos de ateliê, eu disse, não, agora eu quero falar de todos os segredos e vou chamar as meninas todas para contar os segredos delas todos aqui para a gente, né? Ai, Aí, que aí, por legal. isso que eu criei essa live todas as quintas-feiras, os segredos de uma cortineira, para que cada uma, sempre eu estou chamando uma cortineira, quando eu não estou chamando uma cortineira, eu chamar alguém que possa vir agregar valor à nossa profissão, né? A ideia aqui é criar uma grande comunidade de cortineiras e valorizar mais a nossa profissão, tá? É isso. Então, Uau! você vai estar falando diretamente com várias costureiras, que são cortineiras profissionais, e outras que estão começando agora. Que legal, que fantástico, né? Eu não sabia que na área da confecção de cortinas era uma área tão restrita, com tantos segredinhos aí, né? As pessoas não gostam de passar. Que legal, bom saber, bom aprender um pouco mais sobre isso, esse universo aí das cortineiras. E é um prazer estar aqui com vocês, tá? Meu nome é Elaine Magari. Eu hoje sou treinadora emocional, tá? Falo sim de manutenção. Sou professora também, tenho quase 500 alunas só de manutenção de máquinas, dou treinamento para elas. Só que é algo que realmente eu acredito que as costureiras precisam ser costureiras independentes. Esse negócio, Su, delas ficarem dependendo de alguém para consertar a máquina dela, sabendo que 99% das vezes é algo tão simples que ela poderia resolver em apenas 3 minutinhos. Não precisava mais do que 3 minutinhos para ela solucionar aquele problema e ela fica muitas vezes aguardando 2, 3 dias, quiçá uma semana, para o técnico vir. Então é muito importante sim elas adquirirem esse conhecimento que além de economizar, traz tranquilidade e paz para a gente que costura, né? Porque pensa no estresse que dá quando nós vamos costurar e a máquina tá revoltada, tá brava e fala, hoje não dá, hoje eu não quero, viu? Hoje tá frio. E quem nunca passou por isso, né, Elaine? Quem nunca passou por isso? Exatamente, quem nunca? Eu mesma resolvi ensinar sobre manutenção e, gente, eu amo falar e percebi que a Su também adora falar, viu? Então, vocês já vão colocando as perguntas aí, já vão deixando as perguntas para a gente ir respondendo. Qual que é a tua dúvida? O que você precisa de direcionamento sobre manutenção de máquina? Qual o problema mais comum que está dando aí na tua máquina? O que você precisaria aprender hoje? Então, faça a pergunta. Eu estou aqui hoje exclusivamente falando de manutenção de máquina de costura. Então, aproveita esse meu tempo que eu estou te presenteando com ele, tá? Para a gente falar desse assunto que eu amo muito, né? Que gera muita transformação. Mas a transformação também só vai vir se você aí do outro lado interagir com a gente daqui, tá? Porque senão eu já tenho o conhecimento. A Su, ela não costura, ela tem as costureiras dela. Então, quem precisa da orientação é você. Então, aproveite, viu, vida?
Mas eu vou por onde a pessoa, a leiga, que resolveu começar a costurar, que quer fazer cortina, né? Que já trabalhou com cortina, mas não fazendo a cortina. Por onde ela precisaria começar com a máquina? Digamos, uma máquina doméstica mesmo, Elaine. Olha só, o princípio básico da manutenção é o conhecimento da máquina, tá? Quando nós compramos uma máquina, vem um manualzinho, né? Principalmente a máquina doméstica vem um manualzinho pequenininho. A máquina industrial vem um manual grande. Então, eu preciso do quê? Fazer uso daquele manual, conhecer a minha máquina. E nós, é muito comum nós não querermos, nós não despertarmos interesse em ler o manual da máquina. Então, eu preciso saber qual que é o posicionamento correto da agulha principal. Tem tantas pessoas que pagam manutenção, pagam uma visita técnica para o mecânico vir e colocar a agulha no posicionamento correto. Isso chega a ser um absurdo, tá? É um absurdo ele vir cobrar R$100, R$80 para trocar a sua agulha de posicionamento, só porque você não sabia a posição correta. Aí vem uma dica. Tem gente que compra máquina usada e já não tem mais o manual. E aí, como que faz? Existe algo que vocês podem fazer uso, abusar disso, que é a nossa tecnologia, a internet. Então, você vai lá no nosso amigo Google e digita manual da máquina Jack número tal. Manual da máquina Sunstar tal. Manual da máquina Singer 22, não sei o que lá. Você coloca ali e você vai conseguir o manual original da sua máquina. Você consegue até baixar ele, se você quiser. Você consegue imprimir ele e ali você vai ter todo o conhecimento básico. Então, eu falei do quê? Da agulha. Mas tem outra coisa que a grande maioria de nós, costureiras, erramos no início. Ou pode ser costureira que já tenha tempo também. É passagem de linha. Passagem de linha é um problema para as costureiras. Pode acontecer que você está costurando com uma linha vermelha, tá? Estou de blusa vermelha, então eu vou falar da linha vermelha hoje. A linha vermelha. Só que você fala, não, agora eu vou costurar uma cortina branca. Eu preciso trocar a linha. Só que na hora que você puxa a linha ali, ela escapa do conjunto de tensor. Elaine, eu não sei o que é conjunto de tensor, eu não sei onde fica esse trem, onde que fica? Eu vou precisar que você vai lá no canal do YouTube, puxe lá o que é conjunto de tensor, que vai ter um vídeo meu lá, onde eu explico sobre isso, tá? Porque eu não tenho uma máquina aqui no momento para poder te mostrar a minha vida. Então, nós vamos precisar trabalhar desse jeito aqui por hoje, tá? Então, lá tem muitas dicas valiosas de conhecimento prático de máquina. Mas quem tem o manual, ou até mesmo, se você fizer a mesma coisa, de digitar no Google, conjunto de tensor da máquina XYZ, vai aparecer a foto dele, beleza? Ali, ele escapa. Quando ele escapa, a linha começa a embolar, fica fofo embaixo. Aí a pessoa liga para o mecânico e fala, olha, minha máquina está com ponto frouxo. Está com ponto solto. E por que ela está com ponto frouxo, ponto solto? Só porque saiu do conjunto de tensor. E olha, eu chegava a ficar revoltada quando eu dava aula, viu? Porque o mecânico vinha e passava a linha na máquina. E cobrava uma consulta. Ô, Su, a máquina estava estragada? A máquina não estava estragada. Só não estava passada a linha corretamente. Então, nós precisamos entender quando um ponto está saltando, quando uma linha está falhando, quando está arrebentando, quebrando a linha verdadeiramente. E tudo isso existem causas para que a sua máquina dê sinais
de mau funcionamento. Porque nesse caso aí o sinal dela é simplesmente a linha está fora do conjunto de tensor, passe a linha, o ponto vai firmar. Eu cansei de fazer vídeos tirando a linha do conjunto de tensor, costurando e mostrando. Tá vendo esse ponto fofo aqui, frouxo? Esse é o sinal que a linha está totalmente fora do conjunto de tensor. O conjunto de tensor, passagem de linha, agulha, são segredos, como diz você aí, de uma cortineira, de uma costureira, que o quê? Faz com que você costure com tranquilidade, tenha produtividade, consiga valorizar o teu produto. Não precisa ficar desmanchando as peças, refazendo ou até mesmo aguardando visita técnica. Bom, Su, se for para falar de manutenção, nós vamos precisar ficar aqui pelo menos uns 365 dias, que eu tenho conteúdo, viu? Então, uma das meninas perguntaram, eu acho que foi isso que você respondeu. A pergunta dela foi: o ponto de baixo frouxo, como resolver? Deve ter sido isso que você falou, né? Olha só, que interessante. Esse é um segredo. Quando a costureira vai costurar e o ponto de baixo apresenta problema, ela vai e mexe lá embaixo. E a verdade é que o problema é lá em cima. É na parte do cabeçote, é na parte do conjunto de tensor. Isso eu sempre frisei para as pessoas que me seguiam. Problema embaixo, solução em cima. Problema em cima, solução embaixo. Então, se o ponto está solto embaixo, conjunto de tensor. Problema do ponto solto em cima, caixa de bobina. Lá embaixo na máquina, tira a caixinha de bobina, coloca um calço, aperta um pouquinho, vê se tem sujeirinha, põe uma gotinha de óleo. Então, tudo isso vai facilitar que o ponto fique firminho e fique tudo muito bonitinho. Que interessante. Bem interessante essa parte. Se o problema está embaixo e para cima, se o problema está em cima e para baixo. Isso ninguém vai ensinar, Ótimo viu? mesmo. E eles não ensinam. Algumas pessoas falavam assim: Elaine, por que você não ensina a pessoa a ser mecânica? Ela aprender a consertar a máquina de outras pessoas. E eu nunca quis fazer parte desse ciclo de pessoas. Gente, com todo respeito. Entendo. Eles nos ajudam, mas eles muitas vezes recebem e eles não vão contar para você o problema da máquina. Então, eu não tenho como ser uma pessoa que tem um contato direto com Deus, propósito, uma pessoa que tem intimidade com o Senhor, falar para Su, ó Su, tem como você ganhar R$100 sem fazer nada. Você vai lá, coloca a agulha do lado certo, você demora quantos segundos para colocar uma agulha? 30? Aí você fica lá mais uns 10, 15 minutos enrolando, limpando aqui e ali, para a pessoa achar que você demorou mais tempo para ganhar seus R$100. Eu não vou te ensinar isso. Eu não vou te ensinar também, o ponto está com problema embaixo, que só saiu do tensor. Não tem como eu fazer isso, a minha índole não me permite fazer isso. Então, eu sempre disse, entre o mecânico e a costureira, mecânico do Brasil, me perdoe, mas eu sou a mais as costureiras. Tinha gente que falava, eles vão te odiar. Fala, daí já é problema deles, já não é meu mais. O que eu tenho a ver com isso, não é verdade? Então, gente, vamos realmente focar que você precisa da sua independência de mecânico. Por quê? É só economia, Elaine? Não. Não é só economia. Tá? Porque economia é um dos fatores. É independência. É minha máquina. Que é o principal, né, Elaine? Estou costurando agora, dia 19/5, às 20h06, a minha máquina desregula o ponto. Só porque eu troquei a linha. Só porque eu troquei a linha. E eu vou lá, passo a linha corretamente e continuo costurando. Só que o que as pessoas não entendem? É essa praticidade, essa velocidade de consertar a máquina. Tem coisas que são mais difíceis, gente? Tem, tá? Tem, sim. Vai fazer uma manutenção no motor. Não demora 3 minutos, tá? Uma manutenção no motor, nós vamos demorar ali umas 2 horas, fazer uma manutenção completa no motor. Mas é possível uma mulher fazer, porque eu tenho aí mais de 440 alunas e, ó, todas fizeram? Não.
Tá? Todas fizeram? Não posso chegar aqui e mentir para você e dizer que todas fizeram. Mas pelo menos 300 das 440 elas fizeram. Manutenção completa na máquina. Revisão. Mexeram no motor. E, ó, estão todas vivas, tudo inteirinha, viu? Tem mais pergunta aí? Eu mesma vou fazer. Os cuidados básicos para iniciante com a máquina. Eu comprei a máquina, quero cuidar. O que você aconselha eu cuidar? Eu sou totalmente analfabeta em relação à máquina, mas eu quero trabalhar com cortinas agora. Eu já sei costurar, mas não tenho muita intimidade com a máquina. E quero começar a fazer cortinas e tal. Então, eu preciso saber cuidar da minha máquina melhor. Cortinas, nós vamos falar de tecidos mais finos? É isso mesmo? Ou Isso. tem tecidos grossos? Tem tecidos grossos também. Mas eu uso qual mais? O linho. Linho. Aí no sul as meninas usam muito veludo. E aqui a gente tem muita gente do sul na nossa live. Show. Você é de onde, Elaine? Olha, eu vivi por muitos anos no Paraná, mas hoje eu estou em São Paulo. Tem muita gente do Paraná aqui, viu? Então de São Paulo também. Então é assim, ó. A pessoa começou agora. Minha professora de volta, bonitinha, né? Sou apaixonada por esse povo. Você não tem ideia, viu? Você é iniciante, não sabe por onde começar, né? Na manutenção, a primeira coisa, existem os 3 pilares da manutenção, tá? Mas o pilar número 1 é a manutenção diária, tá? A manutenção básica. Todos os dias a sua máquina precisa de lubrificação. O mecânico falou para vocês que não precisa pôr óleo na máquina. O mecânico diz para você que a máquina lubrifica sozinho, que tudo dá certo sozinho, mas não é verdade. A máquina esquenta conforme você utiliza ela, ela aquece e precisa de lubrificação. Precisa de uma gotinha de óleo na lançadeira, uma gotinha de óleo na barrinha de agulha, todo santo dia. Mas, Elaine, eu tenho a minha máquina faz 10 anos e eu nunca coloquei. Sim, vai acumulando uma graxa que tem nela ali, vai ficando duras as peças e o mecânico mais cedo ou mais tarde vai precisar vir. Elaine, mas eu tenho a minha máquina há 10 anos e nunca precisou. É porque você não trabalha com ela todo dia, a ferro e fogo. Você não é uma pessoa empreendedora que trabalha fazendo renda com aquilo ali. E sim, usa a máquina esporadicamente. Então, aí existe uma diferença do que eu comprei uma máquina e eu usava as máquinas todos os dias, 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia. Você imagina uma máquina só ali no batidão, sem cuidados, as peças desgastam. Então, o pilar número 1 é a manutenção básica. É o óleo, é a limpeza, existe a limpeza semanal, existe a limpeza diária que você pode fazer, existe a manutenção completa, que daí nós já vamos desmontar algumas peças, conhecer mais sobre ela. Então, a iniciante precisa entender o básico sobre a máquina, que foi o que eu disse lá atrás, que é sobre conhecer a máquina. Esse botão serve para quê? Tem pessoas que vão lá, enche a bobina da máquina, tá? Enche a canelinha, como vocês chamam? Canelinha, bobina, retróis, né? Vocês enchem bobina aqui. A bobina. Aí, minha vida, sabe o que acontece? Vocês esquecem de voltar aquilo ali. Só porque não voltou, a máquina não costura. Porque não voltou a peça. Aí você acelera, a máquina parou de dar sinal. Você mexe no cabo, mexe na tomada, mexe lá na caixinha de energia. E é só porque você não voltou. Então, nós precisamos de um conhecimento básico. Dentro do treinamento manutenção de máquina de costura, tem lá os manuais ainda. Eu fiz a leitura do manual, gente. Eu fiz um vídeo sobre o manual, porque é tão interessante que nós temos preguiça de ler. Então, eu fui lá e li para elas. Eu fui lá e li, compartilhei a tela. Falei, não é Mas acontece isso mesmo.
Acontece isso mesmo, Elaine. As pessoas costumam querer as coisas muito mastigadinhas, né? Então, para pegar, tal, se tiver uma pessoa para seguir, com certeza. Tem uma pergunta aqui, Elaine. Elaine, para trocar o óleo da Overlock, de que trocar também o refil? Tem que trocar também o refil? Olha só, a máquina Overlock, ó, tem uma outra coisa sobre manutenção de máquina aqui, tá? Manutenção de máquina e troca de óleo. A troca de óleo eu recomendo para as minhas alunas a fazer a cada 3 meses, tá? Cada 3 meses você vai lá e faz a troca de óleo, certinho. Não, mas eu não quero fazer. Eu falo, então faz. Uso pouco a máquina, troca 2 vezes por ano, tá? No mínimo, você tem que trocar 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Uso mais, troco cada 3, 4 meses. Beleza. Aí, o que acontece? Na Overlock, tem um filtro, que ela chamou de refil aí. Um filtro. Esse filtro pode ser, viu, Martins, Antônia? Pode ser lavado, seco ele e reutilizado se ele não estiver preto. Se a sua máquina, ao trocar o óleo, ele estiver preto, isso, tipo um carvão, um óleo muito sujo, igual aquele óleo que a gente frita muita coisa assim. Hoje acho que as pessoas não fazem muito isso mais, né? Mas lá na minha infância eu lembro que muita gente fritava 20 vezes naquele mesmo óleo. Então ficava marrom, escuro mesmo, igual uma borra de café. Se tiver assim, você precisa trocar e é baratinho. Mas se ele tiver clarinho ainda, limpinho, é só lavá-lo, pôr para secar e reutilizar, tá? Não é necessário toda vez trocar o filtro, não, tá? Certo. Tem mais? Deixa eu ver aqui, Elaine. Dinho Modas está falando, sou aluna dessa gata com muito orgulho. Beijo, Dinho! Eita! A Jussi está falando, não deixa a gente não, Elaine. São minhas alunas, viu? Eita, coisa mais linda da mamãe. Ô, Elaine, você não dá mais curso de manutenção? Olha, na verdade, assim, o treinamento ele está pronto e qualquer pessoa pode adquiri-lo, tá? Qualquer pessoa que queira aprender a cuidar da sua máquina, se tornar independente do mecânico, se tornar uma costureira independente, ela pode adquirir o treinamento que está à venda. Então, eu tenho 2 formas para vender o treinamento. Ele completo, com 5 máquinas, tá? E eu tenho ele também por máquina. Então, para agilizar e para facilitar, tem esse como também. Só que o que eu percebo? Além do treinamento completo, eu tenho o suporte. Hoje o suporte, como eu parei de abrir turmas, o suporte está comigo, diretamente comigo. Eu tirei a pessoa que trabalhava, fazendo só o suporte para mim, e o suporte está comigo, porque eu não faço abertura de inscrição frequentemente como eu fazia antes. Só que acontece? As meninas gostam muito do acompanhamento. De eu estar com elas o tempo todo falando de manutenção. Só que eu fiz 1 ano, Su, eu fiz 1 ano de live consecutiva só de manutenção. Você imagina o que eu entreguei dentro de 365 dias só sobre manutenção. Foi um conteúdo riquíssimo. Montei treinamentos, montei e-book, montei um e-book que chama 101 erros que você não deve cometer com sua máquina. Então, eu entreguei tudo de mim para elas. O que eu não sabia, eu estudei para poder ensiná-las. Então, tá lá, pronto. Agora eu estou em outro nível, que é o quê? Eu quero uma conexão maior com as pessoas para aprender sobre o seu emocional, sobre a sua mentalidade. Até para ser empreendedora, nós temos que mudar aqui, não é verdade? Sem Se eu dúvida. continuar com a mentinha fechada, eu não consigo prosperar. Eu não consigo startar isso, eu não consigo ir para um próximo nível. Então, eu estou treinando a mente das pessoas. Agora, a minha manutenção é do coração, a minha manutenção é da mentalidade, mas todo o meu conhecimento é igual eu falo para elas, se vocês adquirirem um conhecimento, vocês não vão perder sobre isso.
Vocês não vão perder, minha vida. É seu. O conhecimento, você pode tirar tudo da pessoa, menos o conhecimento. Então, dê valor no conhecimento gratuito que a gente dá numa live igual essa, num conhecimento dentro de um treinamento que eu me dediquei meses, dias para entregar o melhor conteúdo, né? Então, eu penso muito nisso. Isso mesmo. Quando a máquina reta arrebenta muito seguida a linha, pode ser o quê? Aí nós temos uma infinidade de possíveis soluções. Eu até estava com saudade de falar isso. Possíveis soluções, né? Porque não existe um problema, uma solução, tá? Por que, Elaine, não existe um problema, uma solução? Por exemplo, quando você está com dor de cabeça, você vai lá e toma um analgésico. Esse analgésico cura só a dor de cabeça? Se você tiver com dor lá no dedão do pé, ele não cura. Cura. Cura, não cura? Se estiver doendo em um determinado lugar, cura, não cura? Cura. Por quê? É igual a manutenção. Então, não tem como ter uma dor, um problema e uma solução. Então, são um problema e várias possíveis soluções, tá? Então, é uma dor e vários medicamentos possíveis. Como que eu aprendo e sei qual é? Eu vou usar os 5 sentidos. Eu vou usar o tato, eu vou usar a visão, eu vou usar o olfato até o olfato a gente usa na manutenção. Eu vou usar o ouvido. Então, nós vamos usar todos os sentidos para prestar atenção. Bom, minha máquina está arrebentando. Primeira coisa, o que você fez antes? Trocou linha? A linha anterior estava costurando de boa? Ou não? Não, já faz horas, já não sei nem quando foi que ela começou. Então, você já perdeu o controle se é a linha. Então, primeiro teste, troque a linha. Número 2, observe a agulha. Só que não aplique tudo de uma vez, tá? Primeira linha, vou costurar um pouco, arrebentou novamente, agora eu vou verificar a agulha. Verifique a agulha, ponta rombuda, agulha torta, agulha pegando na chapinha, agulha em posição errada. A agulha é uma vilã, viu, gente? Agulha é uma vilã. Agulha errada. Então, você vai observar a agulha, colocar uma agulha nova, posicionamento correto, vai girar ali o volante, observar se ela está centralizada, está pegando no calcador ou está pegando na chapinha. Então, eu vou estar observando todos esses sentidos na questão da agulha. Depois da agulha, Elaine, qual que é o possível problema? Tensor apertado. Tensor, lembra que eu disse no início da live, é onde passa a linha. Pode ser que ele esteja muito tensionado, muito apertado. Uma máquina doméstica trabalha muito bem com a tensão número 3, tá? Tensão número 3, ela trabalha muito bem. O meu marido já tá dando mais dica aí, ó. Dentinho quebrado. Vai, ajuda aí, minha vida. Então, aqui nós temos 3 possíveis soluções. O que mais? Linha passada errada. Vai fazer com que a máquina arrebente. Linha podre, linha empoeirada. Então, eu vou ter que trazer toda uma observação para que eu veja o que pode estar acontecendo com a minha máquina. O principal ponto de referência é o quê? Eu preciso tratar a raiz, tá? Eu preciso descobrir o porquê. Porque pode ser assim, que ela troque a agulha e a máquina comece a costurar de boa. Vai ficar linda, o ponto maravilhoso. E daqui a pouco começa a saltar o ponto. Daqui a pouco começa a arrebentar. Por quê? Lembra que pode ser uma agulha pegando numa chapinha? Então vai amassar pontinho de novo. Vai ficar rombuda de novo. Então você precisa descobrir a raiz do problema. E não só o problema superficial. Então nós precisamos tratar a raiz. Quando eu descubro o causador, eu trato o causador, eu ajusto aquele problema, que é só questão de ajuste, jogar o calcador para lá ou para cá, ou trocar o calcador, ou trocar a agulha, que o teu problema vai embora. Então, nessa questão da linha arrebentando, tem inúmeros fatores, tá? Certo. Tem outra pergunta, Elaine. A Silene, do ateliê Dona Menina, ela pergunta, ela é de Santa Catarina, viu? Uau! Ela pergunta, existe um auxiliar de transporte que posso adaptar na máquina reta?
Auxiliar de transporte que eu posso adaptar numa máquina reta. Olha, não posso responder essa pergunta com precisão, porque aí faz uma questão de adaptação e não de manutenção. Tem algumas pessoas que confundem mesmo manutenção com adaptação. Tem gente que pergunta para mim, Elaine, qual é o aparelho que eu uso para fazer lingerie? Eu falo, não sei, porque eu não costuro lingerie, então eu não faço ideia qual que é o aparelho. Porque eu trato de manutenção. Mas quando ela diz em adaptação, eu conheço o quê? Lembra que eu perguntei para você qual tipo de tecido que vocês mais costuram? Porque existe dentinho para serviço pesado, aquela serrilha ali, sabe onde puxa o tecido? Para serviço pesado, para serviço médio e para serviço leve. Então, dependendo do dente, da chapinha e do calcador que você estiver utilizando, eu sinto muito, vida. Mas a máquina não vai puxar. Ela vai patinar, ela vai cortar o tecido, ela vai apresentar sintomas que aquilo ali não está correto. Pode ser muita pressão no calcador, precisa tirar a pressão do calcador. Então, nós precisamos entender até do tecido que eu vou costurar. Ah, vou colocar um tecido mais grosso agora, um pouco mais pesado. Vou ter que pôr mais pressão. Até mesmo trocar o dente da máquina, né? Nós precisamos passar por esse conhecimento. Estamos numa live. Vem falar oi para minhas amigas aqui. Eu tenho uma leoinha aqui. Ai, que linda! A mãe não está acostumada a fazer mais live à noite, né? Daí já vem atrás, né? Com quem você está aí? Ah! Ai, já eu vou... Só tem ela? Acha, capaz! Eu tenho 4 filhos. Bom que se fosse só eu, hein? Danada, 4, eu tenho de 22, um de 18, ela de 11 e o de 10. Eu adoro trocar os números deles, ficam doidos, sabe? Tudo menino. Só tem ela de menina, só. Ai, que legal. É a princesinha da casa, então. É nós que mandamos na umaiada tudo aqui, viu? Imagina. Pelo menos eu sou mais nova. Tem mais alguma pergunta? Vamos ver. Deixa eu ver aqui, tá? Minha máquina está puxando o tecido direto. Estou tendo que ajudar com a mão. Já estou para chamar o técnico. Consigo resolver? Olha só, como ela chama? Ela é Ateliê Gerlúcia Ferreira. Gerlúcia. Gerlúcia. Gata, você pode sim, viu? Possivelmente, um dos fatores da máquina não puxar é o que o meu marido disse um pouquinho antes. O dentinho quebrado, tá? Pode ser que a chapinha ou o dente esteja quebrado e tem uma grande probabilidade dessa máquina estar suja, tá? Tá com muita poeira acumulada. Quando a poeira acumula, o dentinho ele ergue e para de puxar. Então, o que é necessário? Você tirar a chapinha da máquina, tem 2 parafusinhos, um do lado direito, um do lado esquerdo. Pega uma chave de fenda, tá? Tira... Ficou muda. Porque às vezes quando entra a ligação, corta o som. Ah, cortou, mas já voltou. Ah, então tá bom. Voltou. Aí, eu até perdi o raciocínio, né? Mas aí, ela precisa limpar só os 2 parafusinhos da lateral. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, beleza. Aí, soltar os 2 parafusinhos da lateral, tirar a chapinha e fazer uma limpeza. Elaine, eu limpo com o quê? Você vai pegar uma pinça, até tinha um aqui na minha mesa essa semana. Você vai pegar uma pinça, você vai pegar a pontinha de uma tesoura e daí vai fazer a limpeza com um pincelzinho ali, limpou tudo, tirou toda a poeirinha, coloca umas gotinhas de óleo. Se tá ali cheio de sujeira, eu chamo isso de encalatrado, parada ali, sabe, acumulada a sujeira, a tua máquina não vai puxar. E outra possibilidade é o dentinho ter comido, ter gasto, tá? E acontece. Por que acontece? Muita pessoa costura fora do tecido. Então, costura ferro com ferro. Quando faz esse procedimento de ficar passando
o pezinho em cima da serrilha vai gastando isso, vai chegar ao ponto que não vai puxar também. Então, ela pode, vamos só resumir aqui. Você vai fazer a limpeza e vai observar o dentinho como está. Se for só trocar o dentinho, mesma coisa. 2 chavinhas pequenas, solta os 2 parafusinhos, compra o dentinho igual e substitui. Se for só limpeza, limpou, deu certo. Tá bom? Certo. A Silene, da outra pergunta lá, do adaptador, ela continuou com a pergunta. Esse auxiliar que ela está falando são rodinhas usadas em elastiqueira. Eu não conheço. Então, não conheço. eu também, igual eu disse, eu não sei adaptá-la, né? Eu sei fazer a adaptação de máquina para costurar bonés, que é a minha área, boné, viseira. Então, eu sei toda a adaptação necessária, né? Para cada modelinho de máquina. Agora, nesse caso aí, eu não sei. Tá? Eu recomendo ela a buscar mais informação. Vai no Google, vai no YouTube, procura vídeos similares a essa pergunta, porque eu não vou conseguir, infelizmente, ajudar. Tem outra pergunta. Valmira, minha máquina reta industrial está soltando a agulha. O que pode ser? Olha só, a máquina está soltando agulha, Valmira, presta bem atenção que eu vou te falar. Isso é muito sério, tá? É muito sério. É como assim... você precisa evitar isso imediatamente. Porque uma agulha que cai e você força toda a parte mecânica da máquina, que é a parte de formação de ponto, você não vai estragar só a agulha. Você vai estragar a lançadeira, você vai estragar a caixa de bobina, você vai estragar a bobina, você vai estragar a chapinha, você realmente vai estragar a máquina. E por que que solta? O parafuso gasta, tá? Passa um tempo aí, pode ser que o parafuso gaste. Então, vai precisar de um parafusinho novo, que é muito baratinho para comprar. Você pega o modelinho da máquina ou até mesmo o parafuso que está gasto e vai lá para trocar. Ou, na hora de colocar o parafuso, colocou meio torto. Então, não pode, de hipótese alguma, costurar com uma máquina que está soltando agulha. Porque aí sim vai sair mais caro o moio do que o peixe, viu? Tem mais outra pergunta, Elaine. Tem 2 dentinhos da máquina industrial. Tenho 2 que é meio cortadinho no meio. Isso é normal? É a Marcela. Marcela, eu vou precisar ver uma imagem. Não consegui visualizar o que você disse. Se você quiser me mandar no direct, depois eu dou uma olhada para você, tá? O meu marido disse que o parafuso está espanado. Tá? Isso. Espanado. E acontece, viu? Tem 2 dentinhos. Pode usar calcador de Teflon. Teu marido falou. Eu já sei quem é seu marido. Ele está dando dica para vocês. O calcador de Teflon é para quê? Para que a peça deslize melhor. Então, se você vai costurar um tecido tipo couro, courino, um tecido aquele que é um plastiquinho, como que chama? Ai, é tipo seda sintética. Silicone, isso. Silicone, sintético, tudo que você vai costurar assim, quando você está com calcador de ferro, ele marca, ele prende, ele rasga, não puxa, né? E aí, nesse caso, é muito bom você utilizar um calcador de Teflon. Então, uma coisa também que eu sempre ensinei para as minhas alunas é o quê? Não puxar o tecido. A máquina não precisa de ajuda. A máquina ela tem um motor que foi desenvolvido, foi preparado para ela puxar o tecido. Se ela não está puxando o tecido, é porque o calcador está baixo, o dentinho está baixo, é porque ele pode estar gasto, o calcador errado, falta de pressão. Tudo isso pode sim trazer problema para a máquina não puxar. Mas você não deve puxar. Por que, Elaine, que eu não posso puxar o tecido? Porque você vai descentralizar a agulha vai bater fora e vai acontecer todos os danos que eu disse para você de uma agulha quebrada na parte de baixo, de dentro da sua máquina, tá? Então, eu levo muito a sério esses pontos da máquina, tá?
Pode Ah, falar. importante, interessante. Não, estou vendo aqui outros comentários. Elisete, sou aluna também, amo a Elaine. Obrigada, Deus abençoe. Quero um dia ser sua aluna. Martim Santos. Não podemos usar para Marcelo. Tem outra pergunta? A Marcela disse: podemos usar aquele parafuso de troca rápida na máquina industrial? Parafuso de troca rápida, eu não sei do que. Precisamos tratar o do quê? Porque eu não conheço um parafuso de troca rápida. Pode ser que ela está dando um nome para algo que eu desconheço. Né? Agora, lá na questão da barra da agulha estar espanada, é um fator muito mais difícil do que um parafuso espanado, tá? A gente pode até achar que precisa trocar a barra, mas não precisa não, é só o parafusinho. A grande maioria das vezes, tá? Talvez tenha que trocar a barra da agulha, eu não sei. Eu expliquei já sobre a barra da agulha, que não é necessário. A pessoa pode até acreditar, espanou a barra da agulha. Não, é o parafuso mesmo, que infelizmente hoje nós temos os parafusos de baixa qualidade também, né? Também temos o bom e temos o inferior. E quando isso acontece, muita gente acha que é a barra da agulha, mas não é a barra da agulha 90% das vezes. O problema está no parafusinho. Tá? Então, temos ali outros fatores de uma máquina industrial que eu recomendo que não faça. Acelerar a máquina, ligar e acelerar, não esperar o motor girar. Motor industrial, ele tem uns segundinhos que faz com que ele gire. Existe dentro do motor uma pecinha que chama-se capacitor. Esse capacitor, ele serve para dar partida no motor. Então, quando eu ligo o botão e saio acelerando, eu não permito que o disco que tem dentro do motor gire. Eu forço ele. Entende? Então, eu não posso forçar a minha máquina. Eu não devo forçar a minha máquina. Eu preciso que a minha máquina gire. Primeiro, demora uns segundinhos, gire, faça aquela primeira volta e depois você pode costurar de boa. Tá? Então, a manutenção é algo simples, muito simples de ser executado. Você viu que eu acabei de dizer para você. Quais são os principais problemas? Agulha, linha arrebentando, ponto solto. Eu recebo dezenas de comentários por dia sobre isso. A minha máquina está com ponto solto, a minha máquina está pulando ponto, a minha máquina é isso, a minha máquina é aquilo. Então, tudo que eu conseguia tratar sobre isso, que estava na minha alçada, dentro do meu conhecimento, e fora o que eu aprendi, porque eu tive que aprender, viu? Eu tive que estudar sobre isso. Por que, Elaine, você teve que estudar? Porque eu era uma costureira também e tinha aprendido coisas básicas que eu já era o diferencial. Que eu já sabia regular uma lançadeira, eu já sabia agulha, posicionamento correto, eu já sabia mexer na barra da agulha, passar a linha corretamente, eu já sabia um monte de coisa. Mas, conforme as perguntas iam surgindo, eu ia pesquisar, investigar, ler manual, estudar, para poder trazer informações. Tá? Interessante. Eu tinha uma pergunta para fazer e acabei esquecendo, ouvindo aquela pergunta que eu ia fazer, gente. Acabei esquecendo da pergunta que eu ia te fazer, Elaine. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então, eu acredito que... Já aconteceu comigo. Tem outra pessoa, quer dizer, a Silene está comentando, já aconteceu comigo, com máquina comprada novinha, veio com kit de agulha, de cabo fino e era grosso, e causou muito transtorno, até perceber que era a agulha errada. Exato. Tem um vídeo no YouTube onde eu ensino o que é cabo grosso e o que é cabo fino. Por quê? Eu acho muito interessante assim, ó. Quando a agulha, presta atenção no que eu vou falar, porque geralmente as minhas mulheres da minha vida aí, elas fazem o quê? Elas estão assistindo a live, fazendo comida, cuidando das crianças, assistindo televisão, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas se elas não prestarem atenção, elas não conseguem entender o que eu digo.
Vamos lá. Cabo grosso. Então, é uma parte mais grossa. Cabo fino, uma parte mais fina. Mas tem um porém. Você tem como colocar o grosso no fino? Não tem como. Mas tem como pegar o fino e colocar lá no grosso. Na agulha, no cabo grosso, no buraquinho mais grosso. E sabe o que acontece? Começa a cair a agulha. Começa a soltar a agulha, porque a tua agulha é de cabo fino, é para uma barra de agulha de cabo fino, você está utilizando na barra de agulha de cabo grosso. Então, eu não entendo sobre isso, utiliza a agulha errada, porque ela se preocupa com o quê? Com a numeração. A agulha é 14, é 18, é 16, é 10, é 12, ela não se preocupa com a barra, ela nem sabe o que tem. Sabe por quê? Porque ela veio de uma máquina doméstica e na máquina doméstica não tem isso. A máquina industrial que tem essas frescuras. A máquina industrial tem frescura, doméstica não. A doméstica é um padrão só. Então, nós precisamos, que somos costureiras, entender que eu saí de uma doméstica é como se eu tivesse passado de fase. Eu estava dirigindo, eu não posso falar isso, né? Mas eu estava dirigindo, isso eu posso. Eu estava dirigindo um carro popular e peguei um automático, tá? Então, eu peguei algo mais avançado e preparado para um trabalho industrial. É tão simples de entender que a máquina doméstica é para um trabalho doméstico, só que hoje muitas máquinas foram preparadas, adaptadas para um serviço industrial também, não tem? Eu tenho uma Singer Facilita Pro. Aquilo ali costura até jeans. Porque elas foram adaptadas no decorrer do caminho. Mas lá atrás, a máquina era totalmente de plástico. A parte era totalmente sensível e delicada. Hoje existem máquinas mais reforçadas, que aguentam um serviço mais pesado. Mas se você realmente quer produtividade, quer uma máquina que não tem perigo de estragar com facilidade, porque ela foi feita e desenvolvida com um trabalho pesado, é industrial. Mas existem muitas costureiras que têm medo da máquina industrial, porque ela parece um monstro. Ela é grande, ela é robusta, né? Mas fiquem tranquila, é possível controlar a velocidade do motor da máquina, diminuindo apenas a polia. Eu fiz esse vídeo, acho que em 2015 ou 2016. Eu fiz um vídeo trocando a polia do motor. É um dos vídeos mais velhos que eu tenho. E é um sucesso. Porque você só troca a polia do motor, troca a correia, faz ajuste da correia. Eu consigo diminuir a velocidade da minha máquina. Elaine, mas a minha máquina é lenta. Eu posso aumentar a velocidade dela também. Então, você consegue adaptar. Então, para você ver, desde 2015, eu já tenho um vídeo lá na internet onde eu ensino manutenção de máquina. E as minhas gatinhas da minha vida estão chorando porque eu estou ensinando inteligência emocional. Interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pode estar levantando. Parafuso de troca rápida. Tem o Dinho Modas que está... parafuso de troca rápida e novo no mercado, Elaine. É novo no mercado, Elaine? Ele é usado para trocar o calcador. Ah, então, aí foi o que nós acabamos de falar. A máquina passou por uma atualização e tem esse parafuso de troca rápida, que eu nunca nem ouvi falar, e as meninas já estão sabendo, então precisa se atualizar. Por quê? Eu sou uma costureira que não vim da doméstica para industrial. Eu só comprei e passei a entender a máquina doméstica para poder ensinar, porque eu aprendi na industrial. Então, eu não sabia, não conhecia uma máquina doméstica. Sabe o que eu fiz? Eu ranquei, eu tirei, vou pegar, tá aqui no meu outro setor, vou mostrar para você.
Está aqui no escritório do meu marido ao lado. Eu peguei e desmontei uma máquina doméstica para eu entender como funcionava o mecanismo dela, como que funcionava a máquina para eu poder ensinar. Lembra que eu disse que eu tive que estudar? Eu tive que estudar a máquina doméstica, porque a máquina doméstica não fazia parte do meu ciclo de trabalho. Eu costuro há 18 anos, né? E a máquina doméstica entrou na minha vida tem 2 anos, como manutenção, porque eu passei a estudar para ensinar. Então, assim, se ela passou por uma atualização de troca rápida de calcador, aí eu já não consigo expressar, porque a que eu tenho é essa e mais uma que eu comprei para uso, que é a Facilita Pro, que eu te disse, para gravar a aula também que eu fiz com ela. Eu vou ficar devendo essa, minha gente. Maravilha. Ele é maravilhoso, ajuda muito, agiliza o processo. O Dinho comentou, ele é maravilhoso, ajuda muito, agiliza o processo. Tem a Jussi, também tá. Quebrei a cabeça esses dias com o looper, da minha overlock. Looper. Show. O looper da máquina, ele é delicado. Então, existe o quê? Uma agulha e 2 loopers para fazer o processo de formação de ponto, tá? O pai mandou aqui para mim ver o calcador de troca rápida. Ele é com uma mola. Então, ele não precisa desparafusar, é só apertar. Ele mandou para mim aqui, para eu ver. Beleza, então. Já foi pesquisar, você viu, né? Como que é aqui, né? Que maravilha. Elaine, a Regina Cortinas, ela falou, live muito esclarecedora, obrigada, volte mais vezes. A gente só falta 4 minutinhos, né, para finalizar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente e antes da sua mensagem, eu gostaria de te agradecer muito, muito, muito obrigada. Eu te sigo já tem uns 2 anos, depois que eu comecei a estudar com o Érico, né, que eu já te vi em algumas vezes, algumas lives. Aí eu te sigo de vez em quando, dou uma olhadinha e tal. E já vim há algum tempo, né, como eu trabalho com cortinas, né, já vem há algum tempo querendo te fazer esse convite, né, e agora surgiu a oportunidade de te fazer esse convite. E fiquei muito feliz de você ter aceitado e estar passando aqui um pouco do seu conhecimento para a gente, né? Pronto. Pode... fique à vontade e pode deixar uma mensagem para a gente, por favor. Tá atrasado isso. Não está me ouvindo, não? Tá travando um pouquinho a tua imagem agora. Agora travou. Não sei se você está me ouvindo ou não. Tá bem? Tô te ouvindo. Mim. Não sei Tô se te ouvindo. Estão me ouvindo. Agora acho que voltou. Vamos ver. Beleza, então. Maravilha, viu? O Érico, ele é um baita de um professor e ele ensina muito sobre a gente fazer lançamento. Então, eu fiz ali o Insider 2 anos, intensifiquei os treinamentos. Foi nesse período aí que eu fiz muita live, muito conteúdo gratuito, sequenciado e treinamentos. Aí eu segurei agora esse ano, eu vou desenvolver mentoria, algumas coisas mais para a área do desenvolvimento humano mesmo, que é o que mais faz o meu coração cantar nesse momento. Mas eu que agradeço, viu? Eu só queria finalizar o que eu disse para a Jussi, que a formação do ponto da overlock, senão eu vou ficar com isso na minha mente depois. A formação do ponto da overlock, ele é delicado mesmo. Então, existe uma precisão quando a agulha desce e os 2 loopers fazem o trabalho de formação do ponto. Então, precisa observar se a agulha está posicionada da forma correta, tá? Se o looper está com a ponta amassada e precisa de substituição. E também tomar cuidado para não segurar o tecido e nem puxar o tecido, que foi aonde que eu dei a orientação já hoje, para que ela possa quebrar a agulha, tá? Pode ser que quebre a agulha. É isso, Jussi. Um beijo, minha vida. E qualquer coisa, é só entrar em contato também. Olha, obrigada eu quero dizer para você que é costureira, que você tem a oportunidade de se tornar uma costureira independente.
que além de ser independente, você vai poder trabalhar nos horários que você deseja, sim. Você vai poder fazer ajustes e conserto na sua máquina sem depender de ninguém. Vai economizar esse valor e vai evitar dor de cabeça, tá? Mas essa é uma decisão que você só pode tomar. Eu não posso tomar por você, nem a Su por você. Você precisa tomar essa decisão de se tornar independente, porque enquanto estiver no conforto, você vai continuar pagando técnico. E tá tudo bem, viu? A amizade é a mesma, tá tudo certo. Mas se eu fosse você, eu optaria por se tornar independente, porque você vai muito mais longe. E depois você ensina outras pessoas da sua equipe, que vai crescer, vai expandir, a consertar a máquina também, para vocês terem uma linha de produção de máquinas muito bem revisada e muito bem cuidados. É igual um carro, né? Você quer viajar, você tem que fazer revisão e cuidar desse carro. E eu quero agradecer vocês e a gente se vê em qualquer outra oportunidade para falar de manutenção de máquina, viu, gente? Um beijo, amo muito vocês. Obrigada, Elaine. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui e que participaram da live conosco. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Beijo. Sintam-se amadas. Tchau, tchau.